O dólar hoje tá 5,24. Parece tranquilo, né? Mas o Morgan Stanley tá definindo que o dólar pode chegar até 5,60 até o final desse ano. E tem gente no mercado apostando que ele pode voltar para R$5. Mas o que pouca gente entende é que o dólar não é só um número lá no jornal que você vê. O dólar é extremamente importante porque é ele que define o preço da gasolina, o preço dos materiais que você compra, todas as commodities do mundo inteiro. Tudo que você compra no seu dia a dia tem reflexo no preço do dólar. Então nesse vídeo eu vou explicar 3 coisas. Primeiro, por que o dólar tem tanto poder assim? Segundo, o que está acontecendo no mundo e o que pode fazer ele subir ou descer esse preço? E terceiro, o que você pode fazer para se proteger e até lucrar com essa variação cambial? Antes da gente falar de cotação, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. O dólar não é uma moeda dos Estados Unidos. Hoje, o dólar é uma moeda do planeta. Ela é usada por todos os países e por mais que isso está sendo debatido hoje em dia, ela ainda é a moeda mais forte do mundo. Mais de 80% de todas as transações globais são realizadas em dólar. Então aqui a gente está falando de petróleo, de trigo, café, tudo que a gente faz de exportação ou importação é pago através do dólar. Só que nem sempre foi assim. Lá em 1971, o dólar era lastreado em ouro, ou seja, a cada $1 que os Estados Unidos imprimia, eles tinham uma barra de ouro como lastro, o que justificava o poder da moeda. E todo esse ouro ficava lá em Fort Knox, nos Estados Unidos. E esse acordo, com certeza você já ouviu falar, é o acordo de Bretton Woods, que foi realizado em 1944. Só que em 1971, o presidente Nixon simplesmente olhou para o cofre deles, viram que eles estavam imprimindo mais dólar do que eles tinham lastro em ouro e simplesmente decidiram acabar com esse acordo. Então eles deixaram de ter ouro como lastro do dólar. E aí, a partir dali, o dólar só começou a valer pela confiança que o resto do mundo tinha nela. E para garantir que essa confiança não quebrasse o valor do dólar, os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita em 1974, que é o famoso acordo do petrodólar. Ou seja, todo o petróleo vendido no mundo era obrigatório ser feita a transação em dólar. E isso forçou todos os países a terem uma grande reserva em dólar, valorizando a moeda. Ou seja, o dólar não tem mais um lastro físico. Ele tem um lastro de confiança e de poder militar também, que é muito importante. E é por isso que qualquer crise que acontece lá nos Estados Unidos reflete diretamente no nosso bolso aqui no Brasil, mesmo a gente não tendo nada a ver com isso. Agora vamos para o que interessa. O que o dólar a 5,24 afeta na sua vida? Mesmo que você nunca tenha comprado $1 na sua vida. Vamos começar pela gasolina. A gasolina é cotada em dólar pelo mercado internacional. A Petrobras compra e refina o petróleo aqui, só que esse petróleo é lastreado em dólar. Ou seja, se o dólar sobe lá fora, o preço da gasolina também sobe aqui dentro. Ou seja, se o preço do petróleo sobe, o preço da gasolina vai subir. Se a gasolina subir, ela vai aumentar o preço dos fretes. Se o preço dos fretes aumentarem, todo e qualquer produto que é físico no Brasil vai ficar mais caro. Mas não para só no petróleo, a gente tem o trigo também. O Brasil hoje importa 60% de todo o trigo que a gente consome. Sabe o que isso significa? Que se o preço do dólar sobe, o preço do pão que você come sobe, o preço das massas e até dos biscoitos que você come no dia a dia como lanche vai subir. E o preço dos eletrônicos, então, o seu iPhone, o seu computador, a sua televisão, qualquer eletrônico que tenha um componente importado. Quando o dólar sobe de 5 para 5,50, você pode ver o reflexo nesses produtos que eles vão aumentar de preço em 10 ou 15% pelo menos. Agora vamos para a parte que você realmente está interessado. O dólar vai subir em 2026 ou vai descer? A resposta é que a gente depende de 3 fatores nesse momento. Primeiro, a gente tem a Selic. A Selic estava em 15% ao ano e recentemente, agora em março, a gente teve um corte de juros pelo Copom para 14,75%. E por que isso importa? Porque os juros altos atraem capital estrangeiro, ou seja, os gringos lá fora olham para o Brasil e enxergam que se eles colocarem o dinheiro deles aqui, eles vão ter um retorno de 14,75% ao ano. E isso é extremamente importante porque traz dólar para dentro do nosso país, faz com que os investidores estrangeiros aportem capital dentro da nossa economia. É o que vocês viram que aconteceu recentemente no início do ano, que a gente teve uma movimentação
absurda de capital estrangeiro entrando aqui no país. Só que a projeção do mercado é que até o final desse ano a gente pode ver a nossa taxa Selic caindo para 12,25. Isso pode ser muito bom para nossa economia interna, porque vai fazer com que a gente consiga pegar empréstimos mais baratos, consiga aquecer a nossa economia interna, mas ao mesmo tempo a gente vai ter o reflexo de que vai ficar mais desinteressante para os investidores estrangeiros colocarem o dinheiro deles aqui dentro, o que vai fazer o nosso real se desvalorizar contra o dólar. E aí a gente vai para o segundo fator que vai interferir o preço do dólar esse ano, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso aqui é muito importante e tem poucas pessoas dando atenção para essa guerra. Em 2025, os Estados Unidos elevaram as taxas dos produtos chineses em mais de 100%. Óbvio que não foram em todos os setores, mas a China não gostou nada disso. A China retaliou e o resultado disso é que mais de 350 bilhões de dólares estão sendo taxados pela China. O índice DXY, que mede a força do dólar em relação ao mundo, está caindo mais de 8% em relação aos últimos 12 meses. E o que isso tem a ver com o Brasil? Simplesmente tudo. Quando Estados Unidos e China brigam, isso pode ser ruim para alguns países, mas para o Brasil a gente pode se beneficiar, porque quando essas brigas entre grandes acontecem, o capital começa a fugir para mercados emergentes. E o Brasil é um desses destinos favoritos, porque por mais incrível que pareça, a nossa economia, comparada à economia dos outros países, é a mais segura entre os emergentes. E além disso, a China, que é um importante parceiro comercial do Brasil, a partir do momento que eles deixam de comprar algo dos Estados Unidos, eles precisam arrumar outra pessoa para vender aquilo para eles. E é aí que o Brasil pode entrar e com força. O que vai fazer o Brasil vender mais. Se o Brasil vende mais, vai ter mais capital estrangeiro entrando aqui no Brasil, o que pode fazer com que a nossa taxa de juros consiga ir diminuindo. Além disso, quando a China e os Estados Unidos brigam, a China deixa de comprar dos Estados Unidos. E aí ela precisa comprar de algum outro país. E é aí que o Brasil entra. O Brasil começa a fornecer produtos para a China, o que faz a gente começar a vender bem mais. E aí, com a gente exportando mais, a gente vai ter mais dólar entrando no nosso país, o que vai fazer com que o nosso real fique cada vez mais forte. E ainda tem um conflito entre Estados Unidos e Irã, que tá rolando lá no Oriente Médio, que eu já falei bastante dele nesse outro vídeo aqui, então dá uma olhada nele se você ainda não assistiu. E essa guerra entre Estados Unidos e Irã tá fazendo com que o petróleo suba bastante, o que reflete diretamente naquilo que eu falei anteriormente para vocês e faz com que o preço da gasolina suba bastante, refletindo num aumento geral de produtos internos aqui no nosso país. E aí a gente vai para o terceiro fator, que é a eleição que vai rolar esse ano. O mercado odeia incertezas e a eleição traz muito disso, porque a gente não sabe qual que vai ser o partido que vai ganhar, a gente não sabe quais que vão ser as decisões que esse partido vai tomar e tudo isso traz incertezas para o nosso mercado. Mas beleza, depois dessas informações, o que você pode fazer com o seu capital para se proteger e para fugir dessa volatilidade ou até lucrar com ela? Primeiro, você tem que parar de achar que dólar é só coisa para rico. Dólar é basicamente uma proteção. Se você tem a sua vida inteira em real, você está sendo refém de uma única moeda. Então, se a gente tem uma diferença cambial muito grande no real, uma desvalorização nessa moeda, você vai perder todo o seu capital. Então, lembre-se sempre que você precisa de segurança. Então, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Diversifique seu capital e garante que você não vai ser pego de surpresa em nenhuma das duas direções que o mercado pode tomar. Então, eu vou te dar 3 opções do que você pode fazer a partir de hoje. Primeiro, você pode investir em fundos cambiais ou em ETFs ligados ao dólar. Dá para você começar com bem pouco dinheiro e você consegue ganhar dinheiro também quando o dólar se valoriza. A segunda forma é você investir seu dinheiro em empresas que são exportadoras. E aí aqui a gente tem várias. A gente tem a Vale, a Suzano, o JBS, qualquer empresa que exporta para fora do país. Essas empresas se beneficiam quando o dólar sobe. Então é uma forma também de você pegar uma fatiazinha desse mercado. Bom, rolou alguns imprevistos, a gente estava no meio da gravação e acabou a bateria da câmera, mas continuando aqui, a terceira forma é você se garantir através de investimentos no Tesouro IPCA. Esse investimento ele não te protege diretamente contra o dólar, mas te protege contra a inflação, que basicamente é o que o dólar subindo muito causa. E hoje, com as taxas atuais, está girando em torno do IPCA mais 7,
que é um dos números mais altos que a gente já viu aqui, que realmente está valendo a pena de fato de investir nele. Com certeza é uma das melhores oportunidades de anos. Então, para resumir, hoje o dólar está a 5,24, investidores já estão programando e se preparando, acreditando que o dólar pode chegar entre 5,40 e 5,60 até o final de 2026, e a gente já entendeu que depende de 3 fases para isso acontecer, que vai ser basicamente a velocidade do corte da taxa Selic, como que vai se evoluir a guerra entre Estados Unidos e China e a guerra entre Estados Unidos e Irã, e como é que vai ser o cenário das eleições políticas aqui dentro do Brasil. Então se preparem para todos os cenários possíveis, montem as reservas de emergência de vocês, estudem a fundo cada uma das fases que a gente passou aqui, porque agora que você chegou no final desse vídeo, eu tenho certeza que você já sabe bem mais como que funciona o dólar, qual que é a importância dele e como que ele afeta o seu dia a dia. Então me conta aqui nos comentários qual que é a previsão que vocês têm para o fechamento do dólar no final de 2026. Eu acredito que ele vai passar dos R$5,60 sim. Então se vocês curtiram esse vídeo, se vocês acharam legal, querem mais conteúdo igual esse, já considere se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e tamo junto, rapaziada. Até a próxima.